27.755 vezes. Eu me recuso absolutamente a abandonar você na solidão. Apenas ouvir essas palavras poderia me transformar na Kazumi Moji que fui por um breve momento. Eu sou um idiota. Eu já não decidi. Não decidi logo no início que destruiria a caixa antes de perder de vista meu objetivo e me desonrar? Mas essas inúmeras recorrências enfraqueceram gradualmente minha determinação até que ela finalmente desapareceu completamente. Depois que matei uma certa pessoa cujo nome nem me lembro mais, deveria ter perdido minha capacidade de retornar. Mas, só por causa disso, só por causa dessa frase, eu ainda era possível. Meu amor me salvou no último momento possível. Mas eu sei que serei capturado novamente imediatamente. Vou ser capturado pela caixa. Portanto, enquanto eu ainda sou o Kazumi Moji, devo me matar. Adeus, Kazu-kun. E agora, a caixa que não conseguiu me trazer felicidade apesar de tudo que ofereceu, está chegando ao fim. Vou falecer tão perto do meu amado. Talvez esta seja uma reviravolta bastante feliz. Tudo acabou bem no final. Estou bem. Eu fecho meus olhos. Certamente não os abrirei. Quem permitiu que você morresse? Estou assustado ao abrir os olhos. A pessoa não identificável que originalmente me deu minha caixa está por perto. Kazu-kun parece não ter notado ele, então acho que sou o único que pode vê-lo. Quando nossos olhos se encontram, essa pessoa sorri com calma. Eu ainda quero observar aquele garoto. Ficarei incomodado se você encerrar esta excelente oportunidade de observação ilimitada por sua própria vontade. O que? O que ele está dizendo? Mas bem, suponho que não seja tão emocionante se eu continuar observando situações semelhantes repetidamente. Vamos ver, não é contra meus princípios, mas posso cuidar da caixa? Você estava planejando destruí-lo de qualquer maneira, então não se importará, não é? Sem esperar pela minha resposta, ele coloca a mão no meu peito. No momento em que ele faz isso. Ai. Sinto uma dor intensa que excede toda a minha imaginação. Essa dor me faz gritar, embora já tenha me acostumado a ser atropelado por um caminhão e nem tenha levantado a voz quando me esfaqueei. Esse tipo de dor é diferente. Sinto como se minha alma estivesse sendo cortada em 1000 pedaços. É uma dor que ataca diretamente os nervos e não pode ser aliviada. Ele pega a caixa do tamanho de uma mão e sorri. Acho que você já descobriu isso, mas esta caixa não pode mais funcionar sem você. Então, você terá que entrar na caixa. Ao dizer isso, ele começa a me dobrar. Ele me dobra, e então me enfia na caixa. Kazu-kun. Por favor, Kazu-kun. Eu sei que estou sendo egoísta. Também sei que é um pedido ridículo depois de tudo que fiz com você. Mas, e eu não posso e não consigo mais segurar isso. Kazu-kun, me ajude. 27.756 vezes. Tenho que acabar com a sala de aula rejeitada e recuperar minha vida cotidiana. Qual é a maior barreira que posso enfrentar? Algum tipo de obstáculo gigante? Por exemplo, ser forçado a usar um fio estreito para atravessar de um prédio para outro? Ter que repetir o mesmo dia 1 milhão de vezes? Eu não acho que seja esse o caso. Quer dizer, eu ainda conseguia descobrir como vencer esses obstáculos. Por mais difícil que seja, ainda posso adquirir as habilidades necessárias durante o tempo quase infinito ao qual tenho acesso. Não, acredito que a pior coisa que poderia enfrentar seria não saber qual é o obstáculo. Se eu não sei o que preciso fazer, fico praticamente impotente. Mas como o tempo está congelado aqui, a sua passagem não resolverá o problema para mim. E agora, estou enfrentando o pior cenário possível. O que há de errado, Oshi? Há algo estranho com você hoje. Durante o intervalo após a primeira aula, Haruaki fala comigo enquanto ri levemente. A aula acabou de terminar, então ninguém saiu da sala ainda. Moji-san ainda está sentada em sua cadeira. Certo, todos os meus 38 colegas estão presentes.
Tentei descobrir por que as pessoas rejeitadas retornaram, mas por algum motivo esqueci quase tudo do último ciclo. Sinto que descobrimos algo, mas não consigo me lembrar de nada. Mas tudo bem. Ainda está bem. Se conseguirmos descobrir algo importante, iremos redescobri-lo num piscar de olhos. O retorno de todos os meus colegas permanece um mistério, mas isso não afeta a minha missão. Esse não é o problema. Mas hoje com certeza é chato. Nada está acontecendo. Nada de especial aconteceu. A observação de Kokone faz com que uma dor surda percorra meu peito. Eu não quero acreditar nisso. Não quero reconhecer a situação atual. Daya. Dirijo-me a Daya, que está atrás de mim, com uma voz suplicante. Ele vira a cabeça em minha direção, esperando ouvir minha pergunta. Você ouviu alguma coisa sobre um estudante transferido hoje? Eu digo, esperando vagamente que ele acene com a cabeça em resposta. Mas minha pergunta é: do que você está falando? Negou com uma carranca, como esperado. Certo, Ayotonashi não o transfere mais. Portanto, não sei o que fazer agora. Encontre o proprietário. E então, o que? Remover sua caixa? Destruir a caixa? Como faço isso? Pretendia encontrar uma solução junto com Maria. Mas isso foi apenas minha preguiça. Eu dependia completamente dela, então não sei o que fazer agora que ela não está aqui. Mas escute, não há diferença entre viver nossa vida cotidiana ou ser capturado por aquela sala de aula rejeitada? Haruaki diz em resposta à minha pergunta. Consultei-o porque não sabia mais o que fazer. Então levei-o para os fundos do prédio da escola durante o intervalo do almoço. Essa foi a resposta que ele me deu depois que terminei de lhe contar toda a história. Eu conheço bem Haruaki. Ele não está respondendo assim porque não consegue acreditar na minha história absurda. O mesmo. Não. Não é que eu não acredite em você, eu juro. Apenas, digamos que realmente estamos dentro daquela sala de aula da rejeição. Como isso é diferente da vida cotidiana que você deseja? O que há de diferente? Eles são completamente iguais, não são? Os caras que pareciam ter desaparecido, inclusive eu, retornaram. Ayotonashi não era membro desta classe de qualquer maneira. Tudo foi redefinido ao seu estado original. Ou estou errado? Tudo acabou de voltar ao seu estado original? Talvez. Afinal, talvez eu nunca tivesse conhecido Maria se não fosse pela sala de aula rejeitada. Ninguém sabe quem ela é. Isso é perfeitamente natural. Para começar, a existência de Ayotonashi nunca fez parte propriamente da classe 1-6. Talvez tenha sido tudo apenas um sonho? Talvez eu apenas tenha imaginado toda a sua existência? Não sei. Mas hoje ainda é um 2 de março. Mas você sabe, se ainda estivermos dentro da sala de aula da rejeição, então o 2 de março de hoje nunca terminará. Então, como você pode igualar isso à nossa vida cotidiana? Eu tinha certeza de que Haruaki concordaria comigo. Mas, na verdade, eu já havia considerado isso. Contrariamente às minhas expectativas, ele inclina a cabeça e continua. Fiquei boquiaberto com sua resposta direta. Haruaki coça a cabeça desajeitadamente quando vê a expressão no meu rosto. Eu sei o que você quer dizer. Mas olhe, você não fica desconfortável apenas quando percebe que está preso em um loop temporal? E se, por exemplo, sua vida cotidiana até agora tivesse sido cheia de coisas assim? Dias longos e repetidos? Você não teria notado, certo? Na verdade, também não sinto nada diferente agora, estou convencido de que estou vivendo minha vida cotidiana normal neste exato momento. Para fins de argumentação, na verdade estou preso na sala de aula rejeitada. Ele tem razão. Só sinto desconforto e nojo porque tenho consciência dessa recorrência. Se eu não soubesse disso, não me sentiria nem um pouco incomodado. Eu não sentiria esse conflito agora se não soubesse sobre a sala de aula rejeitada.
Mesmo que o dia se repetisse, eu poderia aproveitar plenamente a versão da vida cotidiana que me era apresentada. Eu poderia passar meu tempo sem saber do destino trágico de uma certa pessoa. Minha vida seria conveniente e cheia de felicidade. Destruir isso não passa de mero egoísmo. Tenho certeza que você entendeu agora, Oshi. Você sabe o que deve fazer, certo? Sim. Eu sei o que tenho que fazer. Certo? Bem, então. Aro aqui para de repente. Eu me viro surpreso e vejo Moji-san parada ao meu lado. Qual é o problema? Eu pergunto. Eu gostaria de pegar Kazuki emprestado. Ok. Haruaki e eu trocamos olhares. Oshi. Você está pronto agora? Se houver mais alguma coisa que você queira me dizer, estarei lá para ajudá-lo. Sim, obrigado, Haruaki. Haruaki sai, dizendo-o de nada. Eu me pergunto o que ela quer de mim. Ela fez de tudo para me encontrar? Eu me concentro em seu rosto. Que rosto lindo! Depois de fazer essa observação, não aguento mais olhar para ela e desviar o olhar. Mesmo sendo ela quem veio até mim, Moji-san franze a testa. Vou fazer uma pergunta estranha, mas responda sem hesitação. Ah, ok. Concordo com a cabeça, mas Moji-san continua franzindo a testa. Ela está tendo problemas para começar. Depois de um tempo, ela aparentemente toma uma decisão e me olha diretamente nos olhos. Eu sou Kazumi Moji. Como essa pergunta é completamente inesperada, não consigo nem parecer surpreso. Em vez disso, fico ali parado, parecendo sério. Moji-san desvia os olhos desconfortavelmente. Moji-san? Você perdeu a memória ou algo assim? Posso entender sua confusão. Mas, por favor, responda a minha pergunta. Claro que você é Kazumi Moji, Moji-san. Nossa, eu nunca diria algo assim no decorrer da minha vida cotidiana. Por alguma razão, ela murmura "eu entendo" e Moji-san parece um pouco desolada. Bem, então. Isso pode parecer inacreditável, mas prepare-se e ouça. Eu sou. Então, Kazumi Moji, a garota que amo, diz algo completamente bizarro. Aya Otonashi. Aya Otonashi. Moji-san é Maria? Qual é o significado disso? Estou surpreso, mas Moji-san continua. Sim, eu sou Aya Otonashi. Eu estava prestes a perder a confiança em mim mesma porque, por mais absurdo que pareça, literalmente todo mundo está se dirigindo a mim como Kazumi Moji. Eles estão fazendo isso apesar da minha aparência e maneira de falar diferentes, mas eu sou definitivamente Aya Otonashi. Bem, a pessoa que está na minha frente é Kazumi Moji. Admito que também tenho a sensação de que sua aparência e maneira de falar combinam perfeitamente com a Aya Otonashi de que me lembro, mas... E certo, tem aquela coisa de dupla personalidade que aparece o tempo todo nos mangás, certo? Você talvez esteja lidando com esse problema agora. Isso também é bastante absurdo, mas ainda está dentro do domínio da razão. Eu considerei isso também. Mas se fosse esse o caso, você deveria estar confuso com meu novo comportamento, e eu não deveria saber o nome Aya Otonashi. Certo? Certo, eu nunca disse o nome Aya Otonashi na presença dela. Espere, por que você de repente se transformou na Moji-san? Não expresse isso de forma tão ambígua. Eu simplesmente fui trocado para a posição de Kazumi Moji. Não é como se eu tivesse me transformado nela. Bem, e de qualquer forma, como eu poderia explicar essa situação? Certo, você percebeu que não pode haver um Kazumi Moji nesta 27.756 iteração se eu for Aya Otonashi, certo? Eu concordo. Kazumi Moji desapareceu. Sua posição ficou vazia. Você ainda se lembra do que eu lhe disse e não me tornei uma estudante transferida por vontade própria? Talvez eu tenha sido colocado na posição vazia desta vez, em vez de ser transferido. Estudante. Isso é muito artificial. Não tem como a turma inteira confundir você com a Moji-san.
Na verdade, também achei isso problemático. Mas ao lidar com esse problema, simultaneamente encontrei uma solução para outro problema. A dona da sala de aula rejeitada experimentou todos os 27.755 looks. Assim, sua personalidade deveria ter mudado também. No entanto, ninguém percebeu. Isso pode estar correto. É seguro assumir que existe uma regra dentro da sala de aula rejeitada que impede que outros percebam as mudanças no proprietário. Além disso, a mudança no proprietário não é afetada por seus relacionamentos. Kazumi Moji era proprietária, mas desapareceu por algum motivo. E eu a substituí. A regra entra em vigor, então ninguém percebe nada, embora tanto minha aparência quanto minha personalidade, as de Bai Otonashi, sejam completamente diferentes. A explicação da Moji-san parece plausível por enquanto. Se ela realmente formaria, isso seria motivo de alegria. Deveria ser. Quero dizer, sozinho, não tenho noção. Mas Maria certamente poderá me orientar. No entanto, eu não acredito nisso. Não posso aceitar. Moji-san parece surpresa com minha forte resistência e arregala os olhos. Eu sei que parece inacreditável, mas isso não é motivo para se opor a mim. Eu mordo meu lábio. Ah, entendo. Você simplesmente não quer aceitar os fatos. Aceitá-los também significaria admitir que Moji é o dono. E você não quer admitir isso, o que é justo. Afinal, você ama M. Pare com isso. Eu grito reflexivamente. Você está exatamente certo. Eu absolutamente não quero aceitar isso. Mas não estou me referindo à afirmação de que ela é a proprietária. O que não posso aceitar é: eu amo Moji-san, eu sufoco. Eu sei. Moji-san levanta uma sobrancelha, como se quisesse indicar que não preciso contar a ela agora. Portanto, você não pode ser Maria. Cerro os punhos. Ao vê-los tremer, ela deveria entender o que estou tentando dizer. Ela abre bem os olhos e fecha a boca. Eu amo Moji-san. Esse sentimento não mudou, mesmo agora. Esse sentimento não mudou e embora Moji-san agora esteja agindo como Bai Otonashi. Se tudo o que Moji-san diz for verdade, então sou um idiota sem esperança. Sem perceber que minha amada mudou. Sem perceber que minha amada foi substituída por Maria. Não tenho nenhum problema com ela, só que não consigo lidar com meus próprios sentimentos. O amor é cego, dizem. Mas isso leva essa expressão a um nível totalmente novo. Falso. O amor que senti por tanto tempo se revelaria falso. Portanto, não posso aceitar. Não posso aceitar que ela seja Bai Otonashi. No momento em que eu aceitar, esse amor vai acabar. Eu amo Moji-san. Cuspi como se estivesse declarando guerra a ela. Ela olha para baixo sem dizer uma palavra. Acabei de fazer a pior confissão de amor de todas. Nem pensei na outra parte enquanto confessava. Eu só fiz isso para negar a realidade. Cerro os punhos com ainda mais força. Mas ainda assim, tenho que dizer isso. Se você insiste que é Maria, então prove para mim. Ela continua olhando para o chão por alguns momentos. Mas logo ela abre os olhos e fala com determinação. Caso que, mesmo se você ceder à sala de aula rejeitada, minha missão não mudará. Então, a princípio, considerei deixá-lo sozinho. No entanto, decidi não fazer isso. Não quero que você caia de joelhos por causa de algo assim. Ela agarra minha mão direita. Meu olhar vagueia para seu rosto. Ela está olhando diretamente nos meus olhos. Quero ter certeza de que você perceba que sou definitivamente Bai Otonashi. Ela traz minha mão em direção ao seu peito. Oh, que? Eu sou uma caixa, ela diz com desdém. Portanto, eu não sou a humana Kazumi Moji. Mas você está apenas tendo seu desejo atendido, certo? O mesmo vale para Moji-san. Me mostrar sua caixa não provará que você é Bai Otonashi. Ela balança a cabeça.
Nos contos de fadas existem fadas que realizam apenas um desejo, certo? Quando você ouve falar de tal história, você já pensou por que não apenas desejar desejos ilimitados? Eu concordo. Ao fazer isso, teríamos um número infinito de desejos. Já pensei nisso também. É um pouco constrangedor, mas meu desejo era algo parecido, diz ela em tom de autozombaria. Meu desejo era realizar os desejos dos outros. Tornei-me um ser que realiza desejos. Isso é. Assim como a caixa. Mas isso parece um desejo muito bom e honesto, então por que ela sorri com tanto desprezo por si mesma? Mas eu não conseguia acreditar totalmente na sua viabilidade. A caixa não poderia realizar completamente o meu desejo. Todas as pessoas que me usaram como caixa desapareceram, porque a caixa incorporou a minha dúvida de que não há como os desejos serem concedidos, então convenientemente no mundo real ou ponto. Fiquei sem palavras. Existe algum limite para o quanto as caixas precisam brincar com nossas vidas antes de ficarem satisfeitas? Caso que, vou deixar você tocar na minha caixa. Depois disso você não poderá mais fazer perguntas estúpidas como o quem é você? Ponto. Ela desdobra minha mão e a empurra contra seu peito. Eu sinto o batimento cardíaco dela. Naquele momento. Eu afundo no fundo do mar. Embora eu esteja no fundo do mar, está claro, quase como se o sol estivesse ali comigo. É lindo. Sou fascinado pela água. Mas está frio. Eu não consigo respirar. Todo mundo parece feliz. Todo mundo parece feliz. Todo mundo parece feliz. No fundo do mar. As pessoas brincam com os peixes das profundezas, sufocam, incham, congelam, são esmagadas pela pressão da água, sorriem. Não há significado. Não há interações. As pessoas estão apresentando seus próprios shows de marionetes, seus próprios filmes, suas próprias comédias. Uma tragédia onde todos estão felizes. Tem alguém que está chorando. Só uma pessoa está chorando, rodeada de gente feliz a ralhar e a rindo. Eu balanço minha cabeça. Esta é minha imaginação. Apenas minha imaginação. Não consigo ver nada aqui. Mas já percebi uma coisa. Compreendi os sentimentos de alguém e é improvável que ele me deixe ir mais. Solidão total. Eu rastejo para fora do fundo do mar e volto para onde estava antes. Ela soltou minha mão. Retiro lentamente minha mão de seu peito e caio de joelhos, exausto. Ao mesmo tempo, também noto que meu rosto está molhado de lágrimas. Não posso mais negar. Depois de me mostrar isso, não posso mais negar. Esta é a minha caixa, a felicidade imperfeita. Ela é Sai Otonashi. Moji-san também segura uma caixa? Isso não importa. Não é um argumento que possa ser usado para negar Maria. Não há necessidade de lógica. Eu percebi apenas por tocá-la. Percebi que ela é Maria. Tenho certeza que ela nunca quis que ninguém visse isso. Mesmo assim, ela me mostrou. Para que eu não perca para a sala de aula rejeitada. Maria, me desculpe. Maria balança a cabeça com um sorriso. Não suporto meus próprios sentimentos. Eu percebi que ela é pai Otonashi e não Kazumi Moji. No entanto, meus sentimentos em relação a ela não mudaram. O sorriso dela parece terrivelmente fofo para mim. Os restos do meu amor ainda me confundem em vez de desaparecerem. Sinto-me tão mortificado pela força do meu apego a esse amor que minhas lágrimas simplesmente não param de fluir. Caso que Maria chama meu nome. E então ela faz algo inacreditável. Ela me abraça. Eu sei o que ela está fazendo, mas não consigo entender por quê. Seu abraço é tímido, nada do que eu esperava de Maria. Você foi o único que lembrou meu nome. Maria fala em enigmas. Se não fosse por você, eu estaria sozinho. Não gosto de admitir, mas você me apoiou, mesmo quando eu pensava que você era o dono. Finalmente reconheço o que ela está fazendo. Deixe-me apoiá-lo desta vez.
Ela me abraça de perto. Em contraste com suas palavras, seu abraço é fraco, mas como se ela estivesse me envolvendo em vez de me apoiar. Fico feliz em tratá-la com gentileza, pelo menos enquanto você ainda sente que me ama. Não sei. Não sei se essa emoção é direcionada a Kazumi Moji, a Eltonashi ou ambos. A única coisa que sei é que estou incrivelmente feliz. Ah! Talvez. Talvez Maria não estivesse me deixando tocar na caixa dela apenas por minha causa. Afinal, Maria não queria que eu a chamasse de Kazumi Moji. Isso significa que ela queria que eu reconhecesse sua existência. Depois de considerar essa tese por um breve momento, tenho que admitir que estou pensando demais e rio sem querer. Oshi, sobre o que você conversou com Kazumi depois que eu saí? A escola acabou. Haruaki cutuca meu peito com um grande sorriso no rosto. Eu sei, ela confessou para você, não foi? Ah não. Bem, ela me confessou que é pai Otonashi, então, de certa forma, ele está correto. Oh! Você está tentando fugir da minha pergunta. Sinto o cheiro de rato. Não me diga que acertei no alvo? Droga, estou com ciúmes. Kazumi ficou muito bonita, não é? Ah, entendo. Ouvindo o balbucio alegre de Haruaki, finalmente percebi o que tenho que fazer. Conteúdo patrocinado. Embora o reencontro com Maria tenha sido muito reconfortante, eu não sabia o que fazer a seguir porque o Kazumi Moji, a proprietária, desapareceu. Se você fizer de Kazuki Hoshino seu inimigo, você também irá brigar com um imortal. Lembro-me das palavras que Haruaki disse uma vez a Maria. Isso aconteceu há muito tempo, então não tenho mais certeza de suas palavras exatas. Certo. Devo ganhar o apoio dele, não importa o que aconteça. Haruaki. Podemos retomar a conversa que estávamos tendo antes? Ele fica surpreso por um instante quando pergunto do nada, mas então ele sorri e acena com a cabeça. Eu te disse antes que percebi o que tenho que fazer, certo? Deixe-me contar minha conclusão. Olho nos olhos de Haruaki e declaro guerra. Eu vou lutar contra a sala de aula rejeitada. Ele arregala os olhos quando ouve minha declaração afiada. Escute. Eu não expliquei isso claramente para você? Mesmo se estivermos naquela sala de aula rejeitada, isso não deveria importar, desde que você não saiba sobre isso. Sim, mas simplesmente não posso aceitar isso. Não posso aceitar uma vida cotidiana onde não consigo fazer nenhum progresso porque tudo está se repetindo. Por quê? Porque, e eu sei sobre isso, aqui e agora. Talvez minha vida seguisse tranquilamente se eu simplesmente esquecesse de estar dentro da sala de aula rejeitada. No entanto, estou ciente disso. Eu sei que este mundo nada mais é do que uma vida cotidiana falsa. Portanto, não posso ignorá-lo. Talvez seja apenas autoindulgência. No entanto, estou convencido de que estou certo e não posso agir de forma diferente. Bem, depende de você, mas há uma razão pela qual você decidiu se tornar tão obstinado? Haruaki pergunta curiosamente. Uma razão. A razão pela qual insisto tão fortemente numa vida cotidiana genuína? Na verdade, meu apego à minha vida cotidiana pode não ser normal. Parece que sua vida depende disso, sussurra Haruaki. Ah, certo. É isso. A razão é tão óbvia. E o sentido da vida. Haruaki arregalou os olhos de surpresa. O sentido da vida? O que é isso? O que você quer dizer? Não sei explicar exatamente, mas, por exemplo, tirar 100 pontos em uma prova para a qual você não estudou não vai te deixar feliz, certo? Mas quando você consegue 100 pontos depois de estudar muito enquanto tenta tirar uma boa nota, você ficará feliz, certo? Você tem razão, eu valorizo muito mais as coisas quando trabalho duro para isso, mesmo que o valor real não mude. Na minha opinião, buscar algo é o que significa viver. Não acho que isso seja exagero. Quero dizer, todo mundo vai morrer um dia. A consequência da vida é a morte. Cuidar apenas do resultado final me assusta. Todo mundo vai morrer algum dia.
De fato. Se esta é a sala de aula da rejeição, onde tudo é anulado, então não posso aceitar isso. Tenho que me engajar na minha vida cotidiana genuína para proteger o sentido da vida. Portanto, nego a caixa que nega a verdadeira vida cotidiana. Haruaki ouve minha confissão com grande interesse. Talvez eu nem precisasse contar tudo isso a ele. Haruaki provavelmente me ajudaria de qualquer maneira. Haruaki, você vai me ajudar? Sem perder o ritmo, Haruaki me dá um sinal de positivo. Por sugestão de Haruaki, decidimos trazer também Kokone e Daya. Nós 5 nos reunimos em volta da cama do hotel de alta classe que visitei anteriormente com Maria. Expliquei toda a história para Kokone e Daya. Na verdade, eu esperava que Maria reclamasse que era uma perda de tempo, mas ela permaneceu em silêncio e até fez alguns comentários de vez em quando. Talvez ela quisesse ouvir algumas novas opiniões sobre o assunto. 1. Então você está nos dizendo que Kazumi é na verdade Ayoto Nashi-san e não Kazumi, enquanto a verdadeira Kazumi é a proprietária que criou a sala de aula rejeitada e não sabemos o paradeiro dela. E agora você quer uma solução, hein? Não faço ideia do que você está falando. Você me perdeu. Kokone se joga na cama. Oh, esta cama é incrível. Mas eu não perguntei suas impressões sobre a cama. Eu sei, ela grita em resposta ao meu comentário brincalhão. Kokone provavelmente está pensando seriamente sobre o problema, apesar de seu comportamento. Deixe-me fazer uma pergunta, Daya interrompe. Se estivermos dentro da sala de aula rejeitada, aquele acidente supostamente inevitável ocorrerá novamente, certo? Deveria, sim. Maria responde. Daya está levando isso a sério? O que há com esse olhar estúpido, Kazu? Abrindo e fechando a boca, você é uma carpa na frente de um anzol com isca? Ah, não, só fiquei surpreso que você tenha acreditado tão prontamente no que dissemos sobre a sala de aula rejeitada. Ah! Como se, Daya cospe. Hein? Eu não me importaria se fosse só você quem tivesse um parafuso solto, mas até o Moji está dizendo algumas coisas estranhas agora. Deve haver alguma outra explicação para o que está acontecendo, mas é muito cansativo teorizar sobre isso. Parar de ser cético e aceitar a sala de aula rejeitada por enquanto por conveniência. Em suma, ele vai nos ajudar? E então, Dayan? O acidente pode ocorrer novamente. E então? Haruaki o incentiva a continuar. Sim. Quem vai ser a vítima se o acidente ocorrer normalmente? Moji não está mais por aqui, não é? Serei eu acho. Parece natural que eu assuma esse papel também, já que a posição dela foi imposta a mim. A vítima sempre foi Kazumi? Haruaki pergunta. Não, outras pessoas às vezes eram atropeladas enquanto tentavam resgatá-la. Então havia Kazuki, Moji, eu ia até você porque você tentou me salvar enquanto eu tentava salvar Moji. Vezes. Uau! Sem brincadeira? Espere, centenas de vezes não é meio impossível? Ah, não necessariamente, hein? É bastante plausível que a mesma pessoa tome a mesma ação na mesma situação. Pior ainda, na maioria dos casos você me confessou de antemão, suspira Maria. Um homem que se sacrifica para salvar a mulher que ama. Claro que sim. Não sou legal? Para ser franco, você deveria ter cuidado da sua vida. Sei que cruel. Bem, tente imaginar como eu me senti. Você não tem ideia de como é insuportável ver alguém se sacrificar por você porque te ama. O que você fez foi destacar a arrogância da minha busca pela caixa. Foi o mais doloroso maneira de quebrar minha vontade, sem dúvida. Haruaki faz uma careta. Mas acho que ele não se arrepende, já que suas ações em si não foram erradas. Já que estamos nisso, quantas vezes eu confessei para você, Aya-chan? Exatamente 3.000 vezes. Uau, estou apaixonado. Então você foi rejeitado 3.000 vezes. Esse deve ser um novo recorde de abandono. Você é tão ruim que é quase adorável, Haru. Cale a boca, Kiri.
Esses dois nunca deixam de me divertir. Moji e não, vou te chamar de Otonashi por enquanto. Otonashi, por que Moji foi sempre ao local do acidente, apesar de saber o que aconteceria lá? Maria levanta uma sobrancelha em resposta às perguntas e respostas de Daya. Porque faz parte das regras da sala de aula rejeitada. Mini, provavelmente não há necessidade de lhe contar isso, mas tentei evitar o acidente inúmeras vezes. Bem, é claro que você não se sacrificaria imediatamente. É mais natural pensar que você chegou a esse ponto de ação depois de algum tempo. Eu, por exemplo, nunca escolheria ser atropelado. Ei, por que você está falando sobre o acidente? Nada será resolvido a menos que encontremos Kazumi, certo? Kokone inclina a cabeça enquanto os interrompe. Daya desvia o olhar com desgosto. Este gerador de ruído humanoide está realmente me irritando. Ah. Se você fosse atropelado por um caminhão 20.000 vezes, não? Só estou perguntando, Kiri, mas como você vai encontrar Moji para nós? Bem, e não consigo entender. Além disso, você tem uma ideia melhor? Não faço ideia. Estou surpreso que você seja capaz de bancar o inocente enquanto me chama de gerador de ruído. Por que você não descarta seu sobrenome com o mini e se chama de o Senhor Inocente? Daya Innocent. Uau, cabe perfeitamente. Eu não sou o único que não tem ideia. Ninguém mais sabe também. Certo? Aruaki e eu trocamos olhares. Bem, Daya está certo. Se soubéssemos, proporíamos algo imediatamente. Assim, temos que buscar outra solução. Consequentemente, abordei o acidente do caminhão, que obviamente é um evento especial dentro dessa recorrência. É um pensamento completamente normal. Senhora gerador de besteira humanoide, minha explicação chegou até você? Eca. Kokone rende os dentes de irritação, derrotada pela explicação dele. De qualquer forma, podemos fazer algum progresso evitando o acidente, então vale a pena tentar. Esse é o seu ponto, certo, Daya? Daya acena com a cabeça em resposta ao resumo de Aruaki. Exatamente. Mas não faz sentido se não pudermos evitar. Maria nega sua declaração. Pode valer a pena tentar. Minhas ações eram limitadas quando eu estava sozinho, mas com tantas pessoas o resultado pode ser diferente. Será que o número de pessoas realmente importa? 0 permanece 0, não importa por quanto você o multiplique. O mesmo não vale para o tipo de impossibilidade que estamos enfrentando? Daya se opõe. Entendo o que você quer dizer, mas acredito que ainda existe uma possibilidade. Afinal, as condições mudaram, eu não sou Moji, mas pai Otonashi, então a probabilidade pode não ser mais 0. Não há razão para não melhorar o probabilidades aumentando o número de pessoas envolvidas, você não acha? Daya cruza os braços e pondera um pouco. Por fim, ele acena com a cabeça, dizendo, você tem razão. Tudo bem. Está decidido, vamos tentar. Vamos evitar o acidente de alguma forma. Alguma objeção? Ninguém se opõe à interjeição de Aruaki. Sim. Isso provavelmente deveria funcionar. É de manhã cedo, 1 hora antes do horário habitual do acidente. Estamos com guarda-chuvas no local do acidente, na encruzilhada. Aruaki e eu devemos salvar Maria, se necessário. Será perigoso se o acidente ainda ocorrer, mas nós dois escolhemos nossos papéis por vontade própria. Maria deveria encontrar e arrombar o caminhão em questão. Ela imaginou que a chance de ser atropelada pelo caminhão seria minimizada se ela apenas sentasse no banco do motorista. Eu estou nervoso. Não devemos falhar. Não preguei o olho ontem. Por ansiedade e vontade de confirmar algo, conversei com Maria por telefone durante várias horas. Eu olho para o rosto de Aruaki. Ao contrário de mim, ele não parece nervoso. Sua expressão é completamente normal. É o rosto que sempre vi na sala de aula rejeitada. Desta vez poderemos destruir a sala de aula. Se o acidente acontece ou não. Aruaki,
gostaria de conversar um pouco enquanto esperamos, ok? Por que tão formal? Claro que está tudo bem. Instintivamente olho para o céu quando ouço o som das gotas de chuva batendo no meu guarda-chuva. É sobre Moji-san. Kazumi. Não o Tonashi-san, mas o original? Eu concordo. Eu não te contei que ela nos matou, certo? Agora, isso não parece violento, hein? Haruaki levanta uma sobrancelha. Não é como se eu estivesse tentando impedi-lo de descobrir. Eu simplesmente não conseguia me lembrar do que aconteceu até perceber que Moji-san era a dona. E como se minhas algemas tivessem sido quebradas no momento em que recordei a identidade do dono, recuperei todas as memórias da última iteração. Ela me matou, Maria, Kokone e provavelmente até você. Fomos mortos? Por Kazumi. Por quê? Com que propósito? Ela fez isso para rejeitar os outros. Originalmente, tudo é considerado nulo e sem efeito dentro da sala de aula rejeitada. Então, mesmo se você matar alguém, isso será desfeito. Mas parece que Moji-san é capaz de rejeitar outros, matando-os com as próprias mãos. Acho que ela faz isso porque pode desejar nunca mais encontrar essa pessoa do fundo do seu coração. Haruaki acena com uma expressão séria. Já expliquei a ele a rejeição e que, uma vez que isso aconteça, ninguém mais poderá se lembrar da pessoa rejeitada. Nossa Kazumi foi, e inacreditável. Mas, e bem, não é surpresa que até mesmo Kazumi tenha ficado assim depois de experimentar quase 30.000 iterações, eu acho. Justo. Você acha mesmo? Eu pergunto. MH? Quer dizer, pode ser difícil de imaginar, mas qualquer um ficaria um pouco louco em tal situação, certo? De fato. Mas quer saber? Mesmo se você enlouquecesse, você ainda não cometeria assassinato. Não é normal pensar assim. Você acha? Você não está muito fixado em seu próprio ponto de vista? Talvez. Mas não consigo acreditar. Quero dizer, o assassinato só poderia se tornar uma forma eficaz de o rejeitar ou porque a fazia se sentir culpada. Não posso acreditar que tal pessoa possa pensar sozinha em um crime tão desumano. Você confessou a Maria 3.000 vezes e foi atropelado centenas de vezes no lugar dela, certo? Acho que sim. No meu estado atual, não consigo me lembrar, é claro. Sim. Mas no final das contas, suas ações a atormentaram, certo? E não de propósito, diz Haruaki com um sorriso amargo. Ela se sentia tão atormentada porque qualquer mensagem, por mais absurda que fosse, ganha peso depois de ser repetida tantas vezes. Por exemplo, por mais confiante que você esteja na sua beleza, se alguém te disser que você é feia 1.000 vezes, você perderá essa autoconfiança, mesmo que o comentário tenha sido feito em tom de brincadeira. Bem, acho que sim. Assim, Maria não pôde deixar de tomar consciência de você quando você confessou a ela 3.000 vezes. E estamos falando de Maria. Acredite, ela não ficou indiferente quando você se opôs a ela. Se você fizer de Kazuki Hoshino seu inimigo, você também irá brigar com um imortal. Lembro-me dessas palavras mais uma vez. Eu coloquei a bandeira para a rota de Ayashan? Sorriu levemente e ignoro sua piada. Então, e se alguém sugerisse o assassinato como solução para Moji-san 1.000 vezes? Isso não faria Moji-san acreditar que não há outra alternativa? Beira de enlouquecer. Haruaki acena com a cabeça. Admito que seria difícil. E é realmente possível. Afinal, a pessoa que fala com ela ficaria paralisada. Suas ações e valores não mudariam. Seria natural dizer as mesmas coisas repetidamente. Se ele dissesse algo uma vez, provavelmente diria a mesma coisa milhares de vezes. Você está certo. Mas não estou preocupado com esse cenário. Seria como um acidente, onde ninguém tem culpa. Mas finalmente desvio o olhar do céu ameaçador. E se alguém escolhesse suas palavras e ações propositalmente para encurralá-la? E então eu me concentro em Haruaki. Haruaki não mostra nenhum sinal de desconforto, embora eu esteja olhando para ele.
MH? Mas isso é impossível, não é? A expressão no rosto de Haruaki parece totalmente normal. Você está errado. Por exemplo, Maria e eu poderíamos ter feito isso, se quiséssemos. Se alguém continuasse fingindo que perdeu a memória ao lidar com Moji-san, é possível. Haruaki ouve silenciosamente minhas palavras sem qualquer objeção. Originalmente pensei que ser capaz de reter suas memórias seria uma vantagem. Afinal, quanto mais informações, melhor, certo? Suas memórias, e aqueles que fingem ter perdido suas memórias. As pessoas que perdem suas memórias existem em uma zona segura. Eles podem atacar aqueles de nós que estão na linha de frente de sua posição segura. Sofri um ataque desses quando a garota que amo respondeu com por favor, espere até amanhã com a minha confissão. Embora, para ser justo, ela não estava na zona segura. E se alguém atacasse Moji-san deliberadamente daquele lugar seguro? Alguém que estava ciente de sua dor, que se certificou de que ela não escaparia e preparou uma opção de assassinato para ela. Se for assim, aquele cara controlava Kazumi e contribuiu deliberadamente para os assassinatos, diz Haruaki casualmente. Ele não nega minha afirmação. Não podemos ter certeza de que Moji-san foi o único alvo. Mas... quero dizer, ela não era a única pessoa na linha de frente. Maria e eu estávamos lá também. Dependendo dos objetivos dessa pessoa, ele também pode ter tentado manipular a mim e a Maria. Não, e podemos já estar mais ou menos sob seu controle. Quer tentar me matar? Lembro-me de alguém me dizendo isso em determinado momento. Na verdade, ouvi essas palavras mais de uma vez. Essa pessoa repetiu sua declaração sem fim. Essas palavras ficaram na minha cabeça como uma maldição. Além disso, cadáver após cadáver foi exposto para mim. Maria foi confessada, teve que ver seu confessado se sacrificar por ela e até foi antagonizada por essa mesma pessoa. Essas são todas as informações relevantes que consegui extrair da minha memória fragmentada. Pode ter havido algumas armadilhas menores que eu não percebi. Atacando continuamente de um local seguro, sem desvantagens. Mesmo que seus planos não saíssem como esperado, ele poderia repetir o ataque sem limites. Se presumirmos que nossas ações foram controladas por aquela pessoa até certo ponto, eu engulo em seco. Ele também planejou que estivéssemos em nossa situação atual. Haruaki permanece em silêncio. Seu rosto está escondido pelo guarda-chuva, então não consigo ver sua expressão. O silêncio continua. O som da chuva parece estranhamente alto. Ouço um som suave. A princípio não sei o que é, mas quando aguço os ouvidos percebo que é uma risada reprimida. Haruaki afasta o guarda-chuva para que eu possa ver seu rosto. Ele olha para mim e ri divertido. Ok, Oshi. Qual é o objetivo dessa piada, ou melhor, grande hipótese? Primeiro, é definitivamente impossível. Não é tão fácil controlar os outros, não é? Claro, é uma história engraçada, mas para ser honesto, eu não sei se posso rir ou não porque você parece tão sério. Não, esqueça isso, quero dizer, eu já comecei a rir. Oh, eu estava sendo um pouco indireto demais? Indireto? De qualquer forma, eu nem entendo qual é o objetivo daquele cara. Mas seja lá o que for, deveria haver uma abordagem menos indireta. Haruaki ainda está falando com uma voz alegre. Sim. Eu também não sei o motivo dele. Então pensei em perguntar a você. Pergunte-me. Assim que eu disser isso, estarei irrevogavelmente comprometido. Haruaki. Mas perdi a vontade de recuar há muito tempo. Por que você nos encurralou assim? Ele não responde. Ele está mais uma vez escondendo o rosto com o guarda-chuva. Ele não diz nada. Ele provavelmente não pretende me contar nada. Não me lembro exatamente como isso aconteceu, mas nos tornamos amigos logo após o início das aulas. E graças a você, também me tornei amigo de Kokone Daya. Para você. Todas essas coisas boas aconteceram graças a você. Se for assim, terei que falar por ele. Não somos amigos há um ano inteiro,
mas... Então, você não pode julgar se eu faria algo assim? Balanço a cabeça, embora Aruaki provavelmente não possa me ver. Há muitas coisas que não sei sobre você. Mas há uma coisa que tenho certeza. Posso dizer isso com confiança. Eu declaro. Aruaki Uzui nunca nos encurralaria assim. Finalmente posso ver sua expressão. Aruaki olha para mim com os olhos arregalados. Então. Finalmente chego ao ponto. Então quem és tu? Oh. Você está tentando fugir da minha pergunta. Sinto o cheiro de rato. Não me diga que acertei no alvo? Droga, estou com ciúmes. Kazumi ficou muito bonita, não é? Aruaki estava apenas brincando comigo naquela época. Mas algo se destacou. Existe uma regra que a sala de aula rejeitada impõe. Outras pessoas nunca notaram nenhuma das mudanças de Moji-san e nem mesmo quando ela foi substituída por Pai Otonashi. Então, como? Como ele poderia dizer que Kazumi ficou bonita? Esse não é o único motivo de suspeita. Aruaki foi um rejeitado. Até eu tinha me esquecido dele. Mas de alguma forma consegui me lembrar dele novamente. Lembrei-me dele porque ele é um amigo querido. Foi assim que justifiquei. Mas por que eu me lembraria dele quando não conseguia me lembrar de nenhuma outra pessoa que tivesse sido rejeitada? É apenas uma hipótese, mas acho que não o esqueci completamente porque outra pessoa estava misturada com Aruaki. Ambos os argumentos juntos não contam como prova positiva de nada. Eu percebo que eles são bastante falhos. Mas isso não importa mais. Por que eu me lembrei? Porque me lembrei de algo que não deveria ser capaz de lembrar. Você tem um desejo? Esta é uma caixa que realiza qualquer desejo. Palavras de alguém que poderia assumir a identidade de qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo não se parece com ninguém. Diga-me o que você está tentando fazer. E então eu digo o nome dele. Digo o nome do ser que dividiu esta caixa, o ser que eu havia esquecido até agora. O nome dele é... Oh. E no momento em que digo o nome dele... Fufu. Aruaki desaparece de seu próprio rosto. Não é como se o rosto dele tivesse mudado de forma. Aruaki simplesmente não está mais presente no sorriso em seu rosto, é um falso que se disfarçou usando a pele de Aruaki. Finalmente, a ameaça que nos persegue toma forma. Oh! Nossa, ninguém deveria saber meu nome, exceto o atual dono desta caixa, sabe? Isso é bizarro. Você foi descuidado com suas palavras. Descuidado? Oh, risadinhas. Ele realmente parece divertido. Eu não fui nem um pouco descuidado, não havia necessidade de ter cuidado para começar. Você é anormal porque se tornou consciente de mim através dessas dicas. Você acha? Então me diga, quando você vê alguém agindo de forma um pouco incomum, você suspeita imediatamente que outra pessoa o substituiu. Tenho que admitir que ele está certo. Não importa o quão suspeito alguém haja, não é razoável pensar que alguém possa ter assumido o controle da identidade dessa pessoa. E ainda assim, você me descobriu. Isso significa que você sabia de mim, uma possível causa de tal ocorrência, mesmo que ninguém fosse capaz de se lembrar da minha existência. Se isso for verdade, como me lembrei de você? Quem sabe? É realmente misterioso, mas talvez a existência de Ai Otonashi tenha influenciado você? Mesmo assim, você ainda não deveria ser capaz de me notar só porque alguém lhe ensinou algo. O está falando de maneira agradável e aberta. Mas agora, eu não poderia me importar menos com o que ele está falando. Ah, você quer entender minhas intenções? Ok. Não há nada a esconder. Eu só queria observar você de perto. Ao ouvi-lo dizer isso, começo a sentir. Ah, de novo. A mesma sensação estranha e desconfortável que senti quando o conheci pela primeira vez. Eu sinto isso mais uma vez. O que é? O que é esse sentimento de novo? Eu não entendo. Por que isso faz você querer encurralar Moji-san? Por que encurralei o dono?
Como eu disse, queria observar você. Bem, deixe-me ser um pouco mais claro, o começa a dizer divertido. Eu queria ver como você reagiria à caixa de outra pessoa. Quando o desejo falho de Kazumi Moji de alterar seu passado foi concedido, eu me alegrei impensadamente no início. Fiquei feliz porque pude observar seu envolvimento com uma caixa por um longo tempo. Período de tempo, e mais não demorei muito para perceber que isso não era o ideal. Prefiro observar você em tantas situações diferentes quanto possível, mas não posso fazer isso dentro desta caixa. Vocês chamam de sala de aula rejeitada. Todos agem da mesma maneira todas as vezes, inclusive você. Não importa o quanto Kazumi Moji e Ayo Tonashi estabilizem suas próprias memórias, não é nada interessante se a pessoa importante, que seria você, não o fizer. Não reter suas memórias. Eu me abraço em resposta ao desconforto que estou sentindo. Portanto, decidi interferir com vocês. Assumi Aruaki Uzui porque sua posição central me permitiu influenciar facilmente vocês três. Bem, eu construí um pequeno recanto para mim usando Aruaki Uzui, Ayo Tonashi e Kazumi Moji, e me certifiquei de que você mantivesse sua memória. Graças a isso pude observá-lo muito bem. Então, será que você manipulou Moji-san para me matar porque queria? Sim, eu queria ver como você reagiria a um ataque mortal da garota que você ama. Só por essa razão, Moji-san foi forçada a sofrer constantemente. Ah, também foi por isso que induzi você a amá-la, é claro. Vá. Meus sentimentos foram induzidos. Oh. Eu tinha certeza que você tinha notado. Ah, entendo. Então você não queria notar. São esses momentos que fazem valer a pena estar tão perto de você. Para falar a verdade, eu não preciso estar nesta caixa para observá-lo, mas então eu provavelmente ignoraria momentos como este. Observar de fora da caixa é realmente incômodo, veja o que quiser, mas é difícil manter o foco, por assim dizer. Então, foi realmente uma sorte eu poder observar você de perto como Aruaki Uzui. Finalmente entendo esse sentimento desconfortável. Certo. É, pavor. Não é como se eu não tivesse sentido nenhum pavor até agora, mas esse pavor é tão diferente de sua forma normal que não consegui reconhecê-lo a princípio. Bem, então, Kazuki Hoshino-kun. O que você vai fazer? Não consigo formar nenhuma palavra. Como tomei consciência desse pavor terrível, não consigo nem abrir a boca. Você achou que tudo seria resolvido assim que você demonstrasse que eu estou dentro de Aruaki Uzui? Pareço totalmente humano agora, e como também sou um assassino, você poderia simplesmente me entregar à polícia e chamar isso de dia. Mas não é isso, né? Seu objetivo é recuperar o seu dia a dia, não é? Ele é perigoso. Mais perigoso do que qualquer outra coisa que encontrei. É também por isso que não fiz nenhum esforço para esconder minha transformação em Aruaki Uzui. Na verdade, a caixa está em minha posse agora porque eu a roubei do dono. Preciso fazer isso. Eu não tenho que entregá-lo a você só porque você se lembrou de mim. Você também não tem o poder de me forçar. Ele está interessado em mim. Mas apenas como cobaia. Nem mais nem menos. E naturalmente não tenho ideia de como lidar com alguém que me trata assim. Portanto. Bem, você está inegavelmente correto. A pessoa que falava assim com ele claramente não era eu. Kazuki sozinho não tem esse poder. O olha para mim, tentando descobrir de onde vem aquela voz. Está vindo da minha bolsa. A buzina de um caminhão ressoa alto. Com o motor roncando, um enorme caminhão vem correndo em nossa direção. O olha em sua direção e franze a testa ligeiramente. O caminhão que vem correndo em nossa direção me parece muito familiar. E sentada no banco do motorista, e está Maria. Senti sua falta, ó. Essa voz ecoa na minha bolsa. Está vindo do celular que liguei durante toda a conversa. O caminhão vem em nossa direção, mas mantemos nossa posição. Ouço o som de um freio de emergência sendo acionado, mas a chuva impede que os freios funcionem corretamente. O caminhão está se aproximando cada vez mais, mas o não se move nem um centímetro.
Quando o vejo se mantendo firme, faço o mesmo, mas instintivamente fecho os olhos. O som do freio de emergência desaparece. Abro os olhos. O caminhão literalmente parou diante dos meus olhos. O que isso deveria conseguir? Sorri levemente ao fazer essa pergunta à figura no banco do motorista. É apenas um pouco bem-vindo. Que sorte que você não foi atropelado como substituto de Kazumi, hein? Eu ouço essa voz em estéreo, na minha frente e na minha bolsa. Depois de sair do caminhão, Maria finalmente remove o fone de ouvido Bluetooth e encerra nossa ligação. Está olhando para Maria. Ela fica na nossa frente sem guarda-chuva. Então você ouviu toda a nossa conversa? Em outras palavras, essa estratégia ridícula foi apenas uma distração para começar? Que pena, eu adoraria ver Kazuki-kun ficando desanimado com seu fracasso. Eu estava levando essa estratégia a sério no momento em que você a propôs. Mas descobri que Kazuki sabia sobre sua verdadeira forma e me deixou no escuro. Eu realmente não queria, no entanto. Eu só não sabia quando contar a ela que tinha feito essa descoberta. No entanto, certifiquei-me de ter uma conversa privada com Haruaki, garantindo sua cooperação. Mas essa foi a escolha certa no final. Se eu estivesse ao lado de Kazuki, você poderia ter continuado a se fazer de bobo. Você roubou o caminhão só para parecer que estava longe? Bem, agradeço seus esforços, mas por que eu me faria de bobo se você estivesse presente? Você pode ser uma caixa, mas isso não significa que você é capaz de fazendo qualquer coisa para se opor a mim. Ah, então você não percebeu? Parece que meus esforços foram totalmente em vão. Bem, então deixe-me perguntar, você está ciente da minha felicidade imperfeita, certo? Sim, eu sei disso. E também sei que isso não vai ajudar você contra mim. Maria ri de ó. Ah, você realmente nunca compreenderá os humanos. Talvez você entenda se eu formular assim, eu me preparei para pagar você, ponto. Reage às suas palavras com um sorriso irônico. Tudo o que você pode fazer é enfiar os outros em sua própria caixa, não? Então, como você seria capaz de fazer isso? Parece que você ainda não sabe por que eu estava obcecado por Kazuki. De repente ela chama meu nome. Oh, olha para mim. Embora seus olhos sejam gentis, eles me assustam. São os olhos de quem olha para um pedaço de porco e pensa em como cozinhá-lo. Eu vejo. Oh, sorrisos. Então você finalmente entendeu. Kazuki tem um dom para usar caixas. Ele pode até ser capaz de dominar minha felicidade imperfeita. E ele certamente desejaria que sua vida cotidiana continuasse. Que sua vida cotidiana fosse livre de seres que a ameaçam. Como as caixas. Maria fazendo uma careta para o ao declarar isso. Não fica impressionado com suas palavras. Ele não está surpreso ou surpreso. Ele apenas baixa os olhos com tristeza. Entendo. Então você não mudou nada, diz ó. Para a garota que se tornou mais que humana depois de passar por 27.755 voltas. Mas uma caixa inferior como a sua também desapareceria, não é? Maria nem sequer estremece. Eu estou ciente disso. Imaginei. Oh, no entanto, ainda parece triste. Ele nem parece se preocupar com a possibilidade de seu próprio apagamento. Você ainda não consegue viver para o seu próprio bem? Você só consegue agir pelo bem dos outros? Tenho pena de você do fundo do meu coração por viver tão miseravelmente. Para o inferno com sua pena. No início fiquei interessado nessa sua característica incomum, mas não vale nada. Um humano que não tem nenhum desejo pessoal é o mesmo que um robô. Possível. Maria cerra os dentes de irritação ao ouvir seu discurso. Justo. Em vez de ser visto como um adversário, o inimigo tem pena dela. Ok. Eu não quero ser apagado, então vamos fazer um acordo. Vou entregar a caixa para você. Em troca, quero que você me deixe ir. O que você acha? HMPH, essas condições não são muito a seu favor quando você está prestes a ser apagado?
Você deveria estar grato por eu ter me preocupado em responder à sua ameaça idiota. Não há garantia de que Kazuki-kun realmente usaria sua caixa. Eu nem quero me preocupar em estimar quão baixa é a probabilidade de eu desaparecer, se ele usou sua caixa. Estou fazendo esse gesto conciliatório desnecessário apenas para expressar meu respeito a Kazuki-kun por me encontrar, sabe? Conciliação? O que você vai nos entregar é uma velha gaiola na qual você engaiolou Kazuki. Você pode preparar quantas gaiolas novas quiser, não é? Você já estava ficando cansado desta, e teria trocado em breve, certo? Vou deixar isso para sua imaginação. HMPH. Kazuki, você está bem com esse acordo? Maria pede minha aprovação. Eu concordo. Estou bem, desde que possamos fazer algo sobre a rejeição da sala de aula. Kazuki Hoshino-kun. Posso lhe dar um conselho? Oh, me pergunta. Você é alguém que não deseja mudanças. Mas a maioria dos proprietários deseja exatamente isso quando obtém uma caixa. Eles podem querer ganhar algo, podem querer se tornar algo, podem querer se livrar de algo, todos eles tentam realizar esses desejos. Como resultado, você automaticamente entrará em conflito com eles. Eu franzo a testa porque não consigo entender a intenção por trás de suas palavras. Kazuki Hoshino-kun. Você se considera anormal? Ele me pergunta. Eu sou normal. Ele sorri em resposta à minha resposta. Entendo. Mas temo que não. No entanto, não há necessidade de se preocupar se você não gosta de ser anormal. Você não pode ficar assim por muito tempo. Eventualmente, pessoas como você são rejeitadas pela sociedade ou se adaptar a ela e perder sua normalidade. Não se preocupe, você definitivamente se enquadra na última categoria. Ele diz tudo isso sem perder o sorriso. E é por isso que você está realmente infeliz, diz ele com alegria. O que quero dizer é que você aprendeu que existem brechas. Cada vez que você lida com um infortúnio, você desejará ter uma caixa. Não importa o quanto você lute para esquecê-las, as caixas existem. As caixas que conceda qualquer desejo, exista. Você nunca será capaz de esquecer a existência dessa lacuna. E, eventualmente, quando você viver com esse conhecimento por tempo suficiente, definitivamente chegará um momento em que você precisará de uma caixa. Ele ainda está sorrindo. Ah, entendo. Devolvi a caixa. Mas foi inútil fazer isso. A essa altura eu já estava preso à maldição de O. No momento em que você precisar da caixa, você já pode ter perdido sua normalidade. Se assim for, você não será mais capaz de dominar a caixa. Vou continuar interferindo com você e com o que está ao seu redor de agora em diante, para despertar seu interesse por uma caixa. O que eu deveria ter feito para evitar ser amaldiçoado? Provavelmente não havia como evitar isso. Eu e não, já havíamos perdido no exato momento em que encontramos-o pela primeira vez. Naturalmente, vou lhe fornecer uma caixa mesmo se você perder sua normalidade. Não me importo, contanto que você me deixe ouvir seu som. Meu som? Sim, gosto de qualquer tom que vocês humanos produzem, mas há um som que eu mais gosto. Se possível, gostaria que você me deixasse ouvir esse som. MH? Que som é esse? Você pergunta. Meu gosto é completamente comum, então acho que você já sabe. Ele sorri e diz. O som de corações rangendo. Com estas palavras o que se parece com Aruaki Uzui desaparece. Uma pequena caixa cai no chão onde eu estava. Quando eu o alcanço, ele começa a se expandir. Imediatamente depois, todo o cenário ao nosso redor começa a se desfazer. Eu posso ver as paredes deste mundo. O papel de parede branco começa a virar pó. A doçura que grudou na minha pele desaparece, deixando para trás um desconforto monótono. Meus ouvidos internos começam a enlouquecer e tudo começa a girar. O som da destruição. O som da destruição. O som da destruição de alguém. Este lugar está cheio de desespero. Desespero inegável. O fundo falso foi apagado e estamos dentro de uma câmara escura.
Uma câmara muito pequena que certamente me deixaria doente em apenas meio-dia. Este é provavelmente o interior da caixa. E nesta sala que parece uma prisão, ela está agachada, com a testa pressionada contra os joelhos e os braços em volta das pernas. Esta é a garota que eu amei. Moji-san. Ao ouvir minhas palavras, ela lentamente levanta o rosto. Ah! Seus olhos pareciam quase mortos até agora, mas uma luz fraca brilhou neles. Não acredito. Não tem como tudo correr tão bem para mim. Lágrimas escorrem por seu rosto. No começo estou muito confuso, mas rapidamente entendo o porquê. Você realmente veio para me salvar. Eu vejo. Ela finalmente consegue chorar novamente. Moji-san, me desculpe. Mas pretendo destruir a sala de aula rejeitada. Sim. Moji-san balança a cabeça enquanto chora. Eu pretendo deixar você morrer no acidente. Sim. Ela enxuga as lágrimas. Você pode destruir a caixa. Você também pode acabar com minha vida. Mas, por favor, espere um momento. Há algo que quero lhe contar. Moji-san começa a procurar algo em sua bolsa. Ela tira e esconde nas costas. Maria franze a testa com o comportamento de Moji-san. Moji, e de novo não. Moji-san ignora Maria e se aproxima de mim, escondendo as mãos nas costas. Espere, Moji. Por favor, pare com isso. Não é isso, Maria, eu a repreendo. Não consigo ver o que Moji-san está escondendo. Mas eu já sei o que é. Maria reage às minhas palavras com uma expressão duvidosa e fica atrás de Moji-san. Ao reconhecer o objeto em suas mãos, ela sorri ironicamente de espanto. Kazu-kun, você acha que existem sentimentos imutáveis? Moji-san me pergunta. Eu sei o que dizer imediatamente, mas não será uma resposta agradável para ela. Portanto, tenho muita dificuldade em dizer isso. Acho que minha resposta seria diferente se eu não tivesse experimentado a sala de aula rejeitada. Mas eu experimentei isso. Eu experimentei um mundo que se assemelha à eternidade. Então não posso deixar de pensar no que faço. Sentimentos imutáveis. Eu não acho que eles existam. Moji-san ouve pacientemente minha resposta. Então ela sorri. Sim, eu concordo. Olho nos olhos dela sem pensar. Ela parece já ter previsto essa reação, então continua sorrindo e continua. Meus sentimentos por você não permaneceram os mesmos. Você deixou de ser querido para mim. Comecei a não gostar de você, odiei você, considerei você um obstáculo. Eu estava prestes a te matar uma vez. Mas você sabe? Isso significa que eu dependia de você todo esse tempo. Porque sempre acreditei que você me resgataria. Sempre, sempre. Eu não poderia ignorar você. Eu sei que é o pior e mais egoísta sentimento que existe. Eu não pude evitar. Mesmo sabendo que estava sendo egoísta, eu sei como esse sentimento é chamado. Mesmo que você não acredite em sentimentos imutáveis, por favor, acredite nisso. A sala de aula rejeitada. Moji-san me abraça com muita reserva. E me dá o objeto que ela estava escondendo. Seus lábios tremem bem ao lado da minha orelha. Eu amei você, Kazu-kun. Seus lábios se aproximam dos meus. Assim que eles estão prestes a se tocar, ela para. Depois de manter essa posição por um tempo, ela se afasta pacificamente, sem nunca tocar meus lábios. Quase pergunto por que ela parou, mas reconsidero porque ela me entrega algo. Ah! Em minhas mãos está a razão pela qual ela não pôde fazer nada. Eu entendo e mordo meu lábio. Não é o que eu esperava que ela me desse. É um umaibo. Até aí tudo bem, mas não é meu sabor preferido, corn potage. Tem sabor de hambúrguer teriyaki. O sabor eu não gosto muito. Além disso, é o sabor que Moji-san originalmente deveria me dar. Por que Moji-san me abraçou de forma tão reservada? Por que ela não me beijou?
Essa não foi a confissão da Kazumi Moji que já me confessou inúmeras vezes, que já me beijou e experimentou a sala de aula rejeitada. Foi a primeira confissão do Kazumi Moji que existia antes da sala de aula rejeitada, que só podia me chamar de Hoshino-kun. Quero refazer o dia 2 de março. O arrependimento mais profundo que ela sentiu naquele dia. Ela acertou agora mesmo. Então, tenho que responder como se fosse o verdadeiro 2 de março. Eu olho para Moji-san. Moji-san está sorrindo gentilmente. Ela está esperando com um sorriso gentil, embora já saiba como responderei. Isso é muito cruel. Eu não quero dizer tal coisa. Quer dizer, eu adorei Moji-san. Mesmo que esses sentimentos fossem controlados os sentimentos em si não eram falsos. Por que não tenho escolha a não ser falar as palavras que irão machucá-la? Ah, claro. Eu rejeitei esta caixa. Neguei o desejo da Moji-san. Vou deixá-la morrer em um acidente. Não tenho o direito de dizer palavras gentis para ela. Abro minha boca. Ainda assim, é muito difícil dizer isso. Hesito, abrindo e fechando a boca inúmeras vezes, e me assusto com um gosto líquido salgado na boca. Mas não consigo pensar em outras palavras para dizer a ela. Por favor, espere até amanhã. Moji-san tristemente olha para baixo. Ela definitivamente ficou magoada com minhas palavras. E ainda assim, sua expressão muda instantaneamente mais uma vez. Ela me disse: obrigado. Com um sorriso. Com um sorriso do fundo do coração. Ah! Esse sorriso me permite finalmente lembrar de uma conversa de muito tempo atrás. A conversa que me fez me apaixonar por ela. A conversa que foi o gatilho desse amor efêmero. Uma lembrança querida. Hoshino-kun. Posso pedir para você me chamar de Kazumi? E? Por que, de repente? Pode parecer repentino para você, mas eu queria que você se dirigisse a mim assim todo esse tempo, sabe? Eu vejo. Então, e está tudo bem? Ok. Além disso, posso te chamar de Kazu-kun? E sim, não me importo. Ok, então, por favor, tente. Kazumi. Por favor, diga mais uma vez. Kasumi. Obrigado. O quê? P. Por que você está chorando? HM? Estou chorando? V. Você é. Então, e é porque estou muito feliz, Kazu-kun. E então Kazumi riu, mesmo enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Eu nunca tinha visto um sorriso assim antes. Era um sorriso cheio de pura felicidade. Foi a primeira vez que consegui trazer tanta felicidade para alguém. Foi uma sensação muito nova, então me senti extremamente feliz. Trazer felicidade a alguém é a própria felicidade. Fiquei feliz por ter descoberto esse meu lado, e a garota que me ensinou esse sentimento tornou-se uma existência especial para mim. Talvez eu seja simplório. Mas sem dúvida aquele sorriso conseguiu me mudar. Mas vou apagar essa lembrança. Vou apagar esse sentimento recém-descoberto. Eu acho que isso é muito cruel. Acho que não houve necessidade de encontrar tal obstáculo no último momento. Acho que é cruel me fazer destruir uma coisa dessas com minhas próprias mãos. Mas mesmo assim, eu já escolhi. Já escolhi há muito tempo. Quero dizer, até mesmo esse remorso será apagado imediatamente pela sala de aula rejeitada, não será? Maria, você pode atender um pedido? Então, só quero que alguém me dê um empurrãozinho enquanto estou hesitando. Diga-me. Você deveria saber o que vou fazer agora. Sim, porque eu observei você mais do que qualquer outra pessoa no mundo. O que vou fazer agora? Só quero que você me diga. Maria acena com uma expressão séria. Sem dúvida, ela sabe exatamente por que estou pedindo isso. Você vai pisoteá-lo. Mas Maria não mede as palavras. Você vai atropelar o desejo desajeitado de outra pessoa pelo seu próprio desejo. É a única coisa que você não abandonará em nenhuma circunstância, Kazuki.
Sim. Eu acredito que estou certo. Portanto, você irá e destruir a caixa. Concordo com as palavras de Maria. Eu uso todo o meu braço esquerdo para enxugar as lágrimas. Você tem razão. Eu fico na frente da parede. A parede cinzenta que nos rodeia é fina, como se fosse feita de papel. Esta caixa não tem mais energia. É apenas encerrar minhas memórias e evitar que desapareçam por mais algum tempo. Quero me virar e verificar a expressão de Kazumi. Mas sinto que não devo fazer isso. Eu mantenho minha mão direita erguida. Para destruir a caixa, o desejo de Kazumi e minhas próprias memórias. Obrigado. Então no final foi você quem me resgatou, Kazu-kun. Por favor pare. Você não tem motivos para me agradecer. Eu sou apenas um destruidor. Estou apenas atropelando seu desejo equivocado. Desculpe. Por favor, perdoe-me por não ter conseguido salvá-lo. Então eu ignoro a voz dela. Mas, obrigado. Porque você sorriu no final, posso finalmente acreditar em mim mesmo. Uau! Eu grito a plenos pulmões e bato a parede com a maior força possível. Com um barulho alto, a parede quebra facilmente, como vidro. Posso me ver e Kazumi dentro de uma das peças espalhadas. Estamos sorrindo alegremente um para o outro. Esse pedaço cai no chão, quebra e vira pó. A luz branca começa a brilhar de fora. Quanto mais a parede desmorona, mais a escuridão é corroída pela luz. Tudo é pintado e desaparece, exceto nós. É brilhante e eu não consigo ver nada. Mas, tão cruelmente, Kazumi está presente. O Kazumi original está claramente presente. Kazumi está deitada na rua, com os membros tortos. Ela está manchada de sangue. Parece tão doloroso que quero desviar os olhos. Mas Kazumi está sorrindo. Ela está sorrindo com todas as suas forças para mim. Sua boca se abre. Adeus. E então somos envolvidos por um branco puro e desaparecemos. A luz branca entra em meu corpo. A luz procura lacunas e as invade violentamente, pintando de branco meu interior, meu sangue, meu coração e meu cérebro. A luz branca até invade minha memória e a pinta de branco. Quer sejam minhas memórias falsas, mais valiosas, os sentimentos que experimentei, as palavras que acabamos de trocar. Tudo é apagado e fica branco. Tudo é apagado e fica branco. Tudo é apagado e fica branco. Primeira vez. Eu sou Aya Otonashi. Tenho o prazer de conhecê-lo, diz o aluno transferido com um leve sorriso. Surpresas com sua aparência incrível, as meninas começam a conversar ruidosamente enquanto os meninos ficam completamente sem fala. Claro que não sou exceção. Acho que nunca vi ninguém tão atraente quanto ela antes. Eu não conseguia desviar os olhos, mesmo que quisesse. Nossos olhos se encontram. Sou instantaneamente cativado por seus olhos. A aluna transferida age como se estivesse acostumada com a minha reação e sorri suavemente para mim. Quase me deixa tonto. Apaixonar-se por ela é provavelmente impossível. Somos muito diferentes. É quase como se vivêssemos em mundos diferentes. Isso pode parecer um pouco cruel, mas acho que qualquer um concordaria depois de vê-la. Gostaria de fazer uma declaração, diz Aya Otonashi sem perder seu sorriso perfeito. Por favor, não faça amizade com Aya Otonashi, comigo. A sala de aula afunda em silêncio imediatamente. Esta declaração é suficiente para silenciar toda a nossa turma barulhenta como num passe de mágica. Por favor, não se ofenda com meu comentário. Se possível, eu adoraria fazer amizade com todos. No entanto, isso não é possível. Porque, diz ela com uma voz firme, mas triste, a existência de Aya Otonashi tem que ser uma ilusão. Engulo em seco, embora ainda não tenha ideia do que ela está falando. De qualquer forma, somos uma péssima combinação. Somos apenas navios passando durante a noite. Como sou o estudante transferido, não conheço ninguém e ninguém me conhece, e retornarei continuamente a este estado.
Terei que suportar e manter esse estado de falta de relacionamento por muito tempo. Então, acho correto me chamar de fantasma. Mas mesmo sendo um fantasma, ainda tenho um senso de identidade. Mas não tenho escolha senão aceitá-lo, porque assim que eu deixar de ser capaz de aceitar ser uma ilusão, assim que não puder mais suportar isso, serei levado por essa falsa recorrência. Eu ainda não entendi nada. A única coisa que entendo é que ela está falando sério e ninguém consegue tirar sarro do que ela diz. Para me tornar uma ilusão, abandonei meu nome verdadeiro dentro desta caixa. Temo que, se usar meu nome verdadeiro, me tornarei meu próprio fardo. Ser apagado. Ela continua com uma voz firme. Portanto, eu tenho que permanecer uma ilusão ao me tornar Ai Otonashi. Eu vejo. Não sei o que isso significa, mas ela ainda não é Ai Otonashi. Ela vai se tornar Pai Otonashi. Ela provavelmente não quer. Não é o que ela deseja. Ainda assim, ela não tem escolha a não ser se tornar Pai Otonashi. Mas eu não sou forte, ela diz amargamente. Suponho que haverá momentos em que vou querer reclamar. No entanto, assim que as coisas começarem, deixarei de ser Pai Otonashi assim que mostrar qualquer sinal de fraqueza. Mostrar um pouco da minha fraqueza agora eu. É por acaso. Sim, acho que é apenas por acaso, mas sem dúvida. Ela está olhando para mim quando diz: eu quero que alguém esteja ao meu lado. E então ela sorri para mim. Bem, então, por favor, deixe-me me apresentar mais uma vez, ela diz como se quisesse se convencer. Eu sou Aya Otonashi. Espero que possamos estar em boas condições enquanto percorremos o longo caminho que temos pela frente. Aya Otonashi se curva profundamente. Sem saber como reagir, todos permanecemos em silêncio. Então, começo a aplaudir. Minhas palmas são o único som que pode ser ouvido. Finalmente alguém participa. Outra pessoa começa a aplaudir também. Os aplausos ficam cada vez mais altos. Quando todos os nossos colegas estão aplaudindo, ela finalmente levanta a cabeça novamente. Mas ela não está mais sorrindo. Com os punhos cerrados, ela olha para frente com uma força de vontade ardente brilhando em seus olhos. O clima está magnífico e o céu é de um azul profundo. Assim que acordei, confirmei a data de hoje no meu celular. 7 de abril. Hoje é o 7 de abril. Também verifiquei o jornal e a TV para confirmar que é realmente o 7 de abril. É claro que percebo que estou sendo irracional, mas desde que fiquei preso na sala de aula da rejeição, fico muito ansioso se não passar por todos esses rituais. Guardei os eventos da sala de aula rejeitada em minhas memórias. No entanto, a minha capacidade de recordar essas memórias é imperfeita, e parece que estou a ver fotografias de um lugar que nunca vi ou visitei. A caixa, Maria, oh! Eu sei o que são. Mas as emoções correspondentes não existem mais. Sem raiva, sem tristeza e absolutamente nada. Então, mesmo que eu estivesse apaixonado por alguém, provavelmente já teria esquecido disso. Talvez eu gradualmente esqueça essas memórias porque elas eram muito fracas para começar. Incluindo Maria. Quero dizer, para começar não deveríamos nos encontrar, então tenho certeza que não nos encontraremos novamente. De qualquer forma, hoje é o 7 de abril, dia da cerimônia de abertura. Eu me tornei um aluno do segundo ano. Minha sala de aula agora fica no quarto andar, em vez do terceiro andar. O cenário não melhorou só porque estou em um andar diferente localizado mais a oeste. No entanto, o ar parece completamente diferente quando entro na sala da classe 2-3. Estou tão animado que até pressiono a mão no peito. Depois de verificar a tabela de assentos colocada na mesa do professor, sento-me em meu novo lugar. Quando saúdo levemente meus novos colegas com um vamos todos nos dar bem, suas respostas são animadas. Sim, estou sentindo boas vibrações. Outra pessoa entra na sala de aula. Ele me vê e levanta a mão. Ei, Oshi! Então estamos na mesma turma de novo. Embora seu comentário seja totalmente genérico, as outras 15 pessoas na sala concentram sua atenção em nós.
Sim, Aroaqui está mais barulhento do que nunca. Aroaqui. MH, qual é o problema? Eu olho para ele com suspeita. Você é o verdadeiro Aroaqui? Por que, eu pareço uma farsa? Você talvez acha que sou meu gêmeo? Você foi influenciado por aquele mangá super famoso então agora você pensa que todos os arremessadores de beisebol do ensino médio são gêmeos? Não. Por alguma razão, começo a me perguntar se posso confiar em alguma coisa que ele diz. Ah, certo, Oshi. Pensando bem. Bom dia, Aru e Kazu-kun. Uma nova voz interrompe Aruaki. Kokone está parado na porta da sala de aula. Daya está ao lado dela. Ah, aqueles dois se acompanharam carinhosamente até a escola hoje também? Se eu mencionar isso, Daya vai me punir com assédio psicológico o dia todo, então não digo nada. Ser cumprimentado por uma garota, meu coração bateu mais rápido por um segundo, mas cara, é só você, Kiri? Que desperdício de minha excitação. Ei, Aru. Qual é essa reação? Quem você pensa que é? Bem, eu só gostaria que você parasse de ser tão obcecado por mim a ponto de me perseguir só para estar na mesma classe. Aya, e então você tenta esconder o quão envergonhado você está porque está obcecado por mim usando essas frases? Você é uma criança, Aru-chan, não é? Ah, certo. Você pode finalmente parar de encher seu celular com minha voz de moi? Quem faria uma coisa dessas? Meu mestre, e vamos lá. Agora é a chance de adicionar alguns novos dados à coleção de vozes de Aru Moi Moi. Devo lhe dar mais uma chance? Se quiser, posso adicionar um bem-vindo ao lar desta vez? O que há com essa conversa? Por favor, pare com isso, é constrangedor. Aya e Eikazu, por acaso você tem fogos de artifício? Eu adoraria enfiar alguns na boca de Kiri e dispará-los agora mesmo. E então, e você, Daya? Você está com ciúmes por eu fornecer minha voz de moi moi apenas para Aru? Não se preocupe. Se você se curvar e beijar meus pés, eu direi Goni-chan para você, sua irmãzinha fetichista, eu não sou a melhor? Que tal desculpe por ter nascido? Nada mudou na nova sala de aula. Mas foi isso que eu desejei. Me sinto um pouco solitário sem Maria e Moji-san, mas recuperar essa vida cotidiana é a razão pela qual lutei contra a sala de aula rejeitada. Por que você está sorrindo para si mesmo? Isso é repulsivo, Kazu. Daya me chama. Ah, sério. Kazu-kun está sorrindo. Como ele deve estar com tesão. Aposto que ele está imaginando uma garota sentada ao lado dele, tropeçando desajeitadamente. Eu não sou. Eu nego imediatamente, fazendo Kokone franzir os lábios. Mas quem está sentado aí, afinal? Você sabe? É alguma garota bonita. Aruaki me pergunta enquanto se senta descaradamente no assento. Como verifiquei os nomes das pessoas sentadas ao meu lado quando olhei a tabela de assentos, sei de quem é o assento. Sim. É uma garota fofa. De verdade? Quem é? Estou feliz que ela tenha um assento. Por ela ter um assento, também existe a possibilidade de ela sentar ali. O assento dela não estará mais ao lado do meu quando ela voltar, mas não me importo. Com um sorriso, declaro o nome da garota sentada ao meu lado. É a Moji-san. Achei que a chuva nunca iria parar naquele dia. Fui para o hospital logo depois que Daya me contou sobre o acidente de Moji-san e tirei um dia de folga da escola. Tive que pegar um táxi, pois o hospital dela ficava fora da cidade. Este foi um comportamento extraordinário para mim, dada a prioridade que dou a uma vida pacífica. Mas eu tive que fazer isso. Como lutei contra a sala de aula rejeitada, precisava saber o resultado. Ninguém chegou antes de mim ao hospital, nem mesmo a família dela. Após ser confundida com seu amante, esperei junto com sua família enquanto ela era operada. A operação foi um sucesso e ao que parecia. Mas Moji-san não recuperou a consciência naquele dia. Como fui barrado na UTI, finalmente pude vê-la 2 dias depois.
A essa altura, ela já havia sido transferida para a enfermaria geral. Moji-san estava deitada em sua cama, parecendo bastante lamentável. Os sons do eletrocardiograma e da respiração artificial fizeram meus tímpanos vibrarem. Seus pés e braços estavam presos no lugar, seu rosto estava coberto de hematomas e o soro intravenoso havia deixado um de seus braços roxo. Ver o corpo solitário e ferido de alguém que eu conhecia num hospital quase me fez chorar. Mas eu sabia que não era o único que queria chorar. Eu não tinha permissão para chorar na frente dela. Contive minhas lágrimas e olhei para o rosto dela, olhando por um breve momento. Moji-san pareceu um pouco surpresa quando me viu. Não tenho muita certeza, já que ela não moveu os músculos faciais. A família dela me disse que ela havia recuperado a consciência, mas devido ao choque, ela ainda não havia falado uma única palavra. Mas Moji-san abriu a boca e tentou me dizer algo com todas as suas forças. Eu disse a ela para não se esforçar, mas ela me ignorou e tentou falar mesmo assim. Moji-san escureceu sua máscara de oxigênio com a respiração e dirigiu suas primeiras palavras para mim. Estou tão feliz. Eu sobrevivi. Eu não conseguia entendê-la muito bem, mas parecia que ela estava dizendo. Moji-san começou a chorar depois de dizer exatamente isso. Eu não tinha ideia do que fazer, então deixei meu olhar vagar. Ao lado da cama estava sua bolsa suja e vi algo prateado dentro dela. Eu sabia o que era e instintivamente peguei o objeto embrulhado em prata. Era uma ib com sabor de hambúrguer teriyaki, esfarelado e não mais imaculado. Enquanto eu continuava tocando-o sem pensar, de repente não consegui aguentar mais e comecei a chorar. Eu não sabia por que comecei a chorar naquele momento. Lembro que ela me deu aquela uma ib no outro mundo, mas não conseguia me lembrar por que ela fez isso. Mas minhas lágrimas eram reais. Visitei seu quarto de hospital na enfermaria geral várias vezes depois disso. Moji-san tentou agir da forma mais alegre possível enquanto conversávamos. Enquanto eu estava inconsciente, tive um longo sonho, Moji-san me contou uma vez. Aparentemente ela acreditava que tudo era um sonho. Um pensamento de repente passou pela minha cabeça. Moji-san não poderia escapar do destino de ser atropelada por um caminhão naquele mundo. E sua sobrevivência repetida a cada vez também não mudou. Pode ter sido por isso que a sala de aula rejeitada permaneceu intacta, não importando quantas vezes ela foi atropelada. Embora ela tenha sobrevivido, ela ficou paralisada da cintura para baixo. Um golpe nas costas danificou sua medula espinhal, então a probabilidade de uma recuperação completa não era apenas desesperadora, mas na verdade impossível. Eu não tinha ideia de como responder, então fiquei em silêncio. Para superar o silêncio desconfortável, Moji-san disse. Eu sempre acreditei que em uma situação como essa seria melhor eu morrer. Você entende o porquê, não é, Hoshino-kun? Tão básico quanto comprar uma sobremesa na loja de conveniência ao lado não será mais uma decisão despreocupada para mim. Só posso fazer isso se depender de outra pessoa ou se levar minha cadeira de rodas só para comprar uma sobremesa. Isso não é cruel? Mas é meio estranho, eu não penso em suicídio, eu penso, realmente, do fundo do meu coração, que estou feliz por estar vivo. Moji-san disse isso sem o menor indício de que estava blefando ou mentindo. Então, estou bem. Também não vou abandonar a escola. Não importa quanto tempo leve, vou me recuperar. Talvez não frequente mais a mesma escola que vocês, mas não vou desistir. Ela sorriu e mostrou fracamente seus bíceps para mim. É constrangedor admitir, mas naquele momento comecei a chorar na frente dela. Eu estava contente. Que bom que seu desejo mais importante foi atendido. Posso fazer algo por você? Perguntei isso a ela com total sinceridade, pois queria ajudá-la o máximo possível. Moji-san começou com, estou muito feliz que você ofereceu-o e continuou timidamente. Quero que você guarde um lugar para eu voltar. Quero que você construa um lugar para eu existir mais uma vez. Mais uma vez? Eu já construí um lugar para você? Dentro daquele longo sonho que você realizou. Após essa resposta, Moji-san desviou os olhos por algum motivo.
Estou na cerimônia de entrada no ginásio. Algo vem à mente quando Haruaki suspira e geme durante o discurso cerimonial do diretor. A propósito, Haruaki, você não ia me contar algo esta manhã? MH? Ah, certo. Certo. Ouvi alguns rumores de que há uma garota super fofa entre os novos alunos. Haruaki bate em meus ombros e pisca para mim. Bem, então eu não me importo. Como ela é mais velha, não terei nenhum motivo para falar com ela de qualquer maneira. Você é um idiota. Só poder observar uma linda garota já é a própria felicidade. Não quero acreditar que é assim que o homem comum pensa. Mas quando você ouviu esse boato? Hoje é a primeira vez que veremos os novos calouros, certo? As maravilhas nunca cessarão. É a informação de Daya. Daya. Eu realmente não posso acreditar em Haruaki. Eu nunca ouvi Daya falar sobre garotas desse jeito. Você não acredita em mim, não é? Mas há uma razão pela qual Dayan sabe. Você sabe que ele só cometeu 2 erros em todo o vestibular, certo? Sim. Ele está sempre se gabando de ter estabelecido o recorde escolar. Esse recorde foi batido depois de apenas 1 ano. Haruaki diz com grande alegria. Ele está desesperado e mais posso entender sua diversão. O que isso tem a ver com Daya saber sobre essa linda garota? Você é realmente muito lento, Oshi. Estou dizendo que essa linda garota bateu o recorde dele ao obter uma pontuação perfeita em todas as matérias. Um professor contou a Daya sobre isso, já que Daya era o recordista anterior. O professor também disse, ela era tão linda que, mesmo quando adulto, ele se sentia perturbado na presença dela. Isso é apenas exagero. Por que ele se sentiria confuso quando obviamente tem muito mais experiência de vida do que qualquer estudante do ensino médio? O discurso cerimonial do diretor terminou enquanto conversávamos. O presidente liga o microfone. Muito obrigado, diretor. Vamos prosseguir com o discurso do representante dos calouros. Finalmente, uma chance de ver aquela gostosa de quem todo mundo está falando. Eu vejo. Por ser a melhor aluna, ela é a caloura escolhida para palestrar. Até eu estou começando a desenvolver algum interesse, então começo a olhar em volta. A representante dos calouros, de Maria Otonashi. Maria Otonashi? Um nome que me parece extremamente familiar. Não. Isso não pode ser. Afinal, Maria se chamava Ai Otonashi. Sim. Mas essa voz é definitivamente dela. É a voz de Maria. Ah, entendo. Finalmente consegui. Se você esqueceu, lembre-se agora. Meu nome é Maria. Então ela estava apenas dizendo a verdade naquela época. Oh. Então eu estava chamando Maria todo esse tempo pelo primeiro nome. UWA. Uva. Por que você está ficando todo vermelho, Oshi? Ela sobe na plataforma com mais elegância do que qualquer outra pessoa. Tendo vivido mais do que qualquer outra pessoa aqui, ela já possui uma presença enorme. A simples visão dela faz com que todos comecem a murmurar. Um rosto que conheço muito bem. O rosto que está ao meu lado há mais tempo. Ela está usando um uniforme novo. Sim, isso é completamente errado e nunca pensei que ela seria mais jovem que eu. Enquanto está na plataforma, Maria deixa seu olhar vagar. Seus olhos encontram os meus. E seu olhar errante para em mim por algum motivo. Então ela sorri. Meu corpo fica instantaneamente completamente paralisado. Maria começa seu discurso sem me tirar do olhar. Até os estudantes mais barulhentos se acalmam ao ouvir sua voz imponente. Ela não está olhando para cá? Oh merda, talvez ela tenha se apaixonado por mim? Haruaki conta piadas, mas estou tão absorto no olhar de Maria que nem consigo responder. Estou apenas olhando para Maria. Maria está apenas olhando para mim. E assim, concluo o discurso dos calouros. Esta foi a representante dos calouros falando, Maria Otonashi. Maria desce da plataforma.
E assim que ela faz isso, os alunos começam a ficar barulhentos novamente. Não, não só os alunos, e até os professores estão nervosos. Mas sou, sem dúvida, a pessoa mais confusa da sala. Por que Maria não retorna ao seu lugar original e, em vez disso, segue direto em minha direção? Os alunos automaticamente saem do caminho dela, repelidos por sua aura de autoridade. Maria aproveita ao máximo e vai direto até mim. Ela está criando um caminho direto entre nós. Ah, nossa! Ela ainda não conseguiu se livrar dos hábitos daquele outro mundo? Pode ser bom agir sem reservas nesse aspecto, mas o mundo real não funciona assim, não é? Já percebo que minha vida cotidiana está prestes a ser destruída. Haha! Mas eu rio, mesmo assim. É realmente incômodo. É realmente incômodo, mas não, e de alguma forma não parece tão incômodo. Por fim, os alunos à minha frente se afastam. Haruaki também se afasta de mim. Maria e eu estamos rodeados de um espaço vazio, como se estivéssemos no centro de um furacão. No meio daquele espaço amplo e aberto, ela está bem na minha frente. Achei que nunca mais nos encontraríamos. Mas pensando bem, não há como ela não se juntar a mim. Afinal, o objetivo dela é conseguir uma caixa. Ela não tem escolha a não ser se aproximar de mim, aquele que o tem como alvo. Maria sorri e começa a falar. Estou sempre ao seu lado, não importa quanto tempo passe, e foi assim que declarei guerra a você, uma vez, mas parece que nossa guerra ainda não terminou. Após fazer seu discurso, ela se apresenta mais uma vez. Eu sou o Maria Otonashi. Prazer em conhecê-lo. A caloura se curva profundamente, como fez há muito tempo. Em resposta, aplaudo, como fiz há muito tempo. Por alguns momentos, minhas palmas são o único som no ginásio. Então Haruaki começa a aplaudir sem entender a situação. Atraído por seus aplausos, outra pessoa começa a bater palmas. Embora Maria e eu sejamos os únicos que entendemos o que aconteceu, os aplausos ficam cada vez mais altos. No meio deste magnífico aplauso, Maria levanta a cabeça. Mas ela não está mais sorrindo. Com os punhos cerrados, ela está diante de mim com uma força de vontade ardente brilhando em seus olhos.